Muito bom. Então vamos lá abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 12. Hoje é a paraxá, uma das que eu gosto muito, que é a terceira paraxá do ano, né? Que é Gênesis 12, do versículo 1 a 17, e depois ao capítulo 17, 27. E hoje tem a paraxá de Isaías 40, 27, e depois Romanos 4 também. Vamos ler o primeiro versículo. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra. Essa palavra sai-te é lecha, lecha, sai-te da tua parentela, da tua casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção, ou sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão. Meus queridos irmãos, não tem como a gente deixar de sempre repetir uma partezinha do que nós já vimos pregando há 20 anos. Não é verdade? Bom, então... mas fiquem tranquilos, haverá revelação nova cada vez, não é? Porque a gente tem que ser muito paciente com aqueles que estão chegando agora, que nunca ouviram essa palavra, né? Então, se você já ouviu alguma coisa que eu vou falar aqui, fique como recapitulação e aproveite a bênção. Muito bom. Eu creio que essa história é uma história do pai Abraão. E eu quero dizer para você que Deus escolhe dos 3 filhos de Tera, Naor, Harã e Abraão, Deus escolhe Abraão, né? Que seria o primeiro hebreu. Então vamos recapitular o que seria a palavra hebreu. A palavra hebreu, ivrit, significa hebreu, é aquele que sai de um lugar e chega ao outro. Ou seja, se eu fosse traduzir hebreu, seria um cruzador. Aquele que cruza, sai de um ponto e chega no outro ponto. E eu me lembro de Yeshua, né, no capítulo 8 de Lucas, verso 22, quando Yeshua estava num barco no mar da Galileia, atravessando provavelmente de Cafarnaum para Tiberíades, e ele, no meio do lago, dá aquele vendaval e aquela tempestade forte, e o barco começa a afundar. E aí os apóstolos acordaram Yeshua, ele estava dormindo, e disseram para ele, mestre, estamos perecendo, né? E aí Yeshua acalma o vento, elimina, vamos dizer assim, a tempestade, e aí tem uma versão bastante controversa. A versão que está na sua Bíblia está assim, quando Yeshua acaba de trazer de volta a calmaria, ele pergunta assim, aonde está a vossa fé? Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Ou que tipo de fé vocês têm? Mas, na verdade, segundo a Marie Vital, que é uma judia que pesquisou no original, não fui eu, mas baseado no livro dela, ela fala que não é essa a resposta que falou. Onde está a vossa fé? A resposta que Yeshua disse foi o seguinte, que tipo de hebreus vocês são? Porque se hebreu é aquele que sai de um lugar e chega no outro, Yeshua brinca, ele fez uma brincadeira. Que tipo de hebreus vocês são? Não é? Por que vocês estão perecendo? Por que vocês estão com medo se hebreu é aquele que sempre chega? Não é? Isso é muito importante você entender então. Bom, aí Ler vai por ti, saia do lugar que se encontra e vá cumprir o seu chamado. A história de Abraão é muito importante para nós, porque ela pode mudar a nossa vida agora. E o segredo qual é o segredo? Sair, cruzar, chegar e realizar o propósito, não é? Quantos de nós começam uma coisa e não termina essa coisa? Não é verdade? E também nós temos que ver que esta palavra não é uma palavra de autoajuda. Eu não gosto. Quando eu era recém-convertido, há 30 anos atrás, eu gostava muito da palavra de autoajuda. Aquilo realmente foi bom. Mas hoje, a autoajuda de hoje, ela é puramente comercial. Eles falam aquilo que o indivíduo quer ouvir, não é? Então já não é mais aquela autenticidade de 30 anos atrás, quando
palavras, toda palavra é de autoajuda. A palavra bíblica é uma palavra que vai te ajudar. Então vamos lá progredir um pouquinho. Aí, Lecha, sai-te da tua terra, vá por ti, para a terra que eu te mostrarei. E então, o chamado vocacional e divino de Abraão, não é? Para cumprir o quê? Um propósito. Agora, qual era o propósito? Ele não sabia. Ele sabia que ele tinha que sair da terra de Ur da Caldeia, lá do Iraque, e seguir em frente, que Deus mostraria para ele a terra prometida, que seria a terra de Canaã. Então, o que nós podemos extrair disso aqui? Primeiro, que Abraão teve o livre-arbítrio dele. Ele podia ter respondido, não, eu não vou sair do meu pai, da minha terra, e ele poderia ter aceito e cumprido o propósito de Hashem. E realmente ele venceu o quê? O livre-arbítrio dele. Lembrando vocês que o livre-arbítrio é fazer a escolha certa e não a escolha errada, porque a escolha errada temos esse direito, mas de que vai valer uma escolha errada? Então, livre-arbítrio é a posição que Deus te dá de você fazer a escolha certa. E aí, tem uma palavra que eu gosto muito, que está ligada a ser hebreu, ou seja, sai de um lugar e chega. Bereshit versus Besoft, ou seja, no princípio, no fim. E a Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o início, não é? O final da coisa é o melhor do que o início, não é? Então, quando a gente entende o final daquilo que nós vamos fazer, realmente nós podemos chegar à conclusão do que Deus está querendo trazer em nossa vida. Então, eu já disse que a raiz ivri vem de Abram, né? Também de tornar-se, ele é considerado o primeiro hebreu, porque ele saiu da terra de seus pais e foi em direção para cumprir um propósito de Deus. Da mesma maneira, se Yeshua não tivesse saído de Nazaré, ele também não teria cumprido o seu chamado. Não é verdade? Isso é muito importante a gente ver. Muito bem. Aí, vamos agora passar, né, explorar um pouquinho essa palavra. Farei de ti uma nação, Israel. Te abençoarei. Se tu uma bênção. A palavra barar está aqui, a palavra barar. Vamos ver aqui. A palavra barar é a palavra abençoar. E abençoar no hebraico, nós já sabemos, é uma concessão de poder e autoridade para que se alguém seja bem-sucedido e próspero. Muitas vezes a gente fala assim, Deus te abençoe, né? Deus te guarde, Deus te proteja. A gente fala Deus te abençoe no sentido de guardar, de proteger. Mas é muito mais do que isso. Abençoar está no radical da palavra, do verbo, ser bem-sucedido, ir, lerrar, vai. Não tem bênção para ficar parado. A bênção é sempre algo dinâmico. A bênção exige que você seja uma bênção. Não tenha a bênção, mas que seja, que se torne o verbo ser de tornar, que a bênção se torne. E aí, nós temos aí o primeiro ensinamento da língua hebraica, né? O hebraico, ele tem o verbo ser, mas ele não tem o verbo ter. Não é? O hebraico não dá o sentido de ter alguma coisa. Eu tenho uma mulher. O hebraico você não fala assim. Você fala, existe uma mulher para mim, que você não é dono dela. Não é? Por exemplo, eu tenho um carro. Você não tem nada. Não é? Então, o hebraico dá aquele sentido. Existe um carro para mim. Não é? E assim também, eu tenho um diploma. Você não tem diploma. Existe um curso que você fez e recebeu um diploma, mas você não tem nada. Esse sentido, olha que interessante. A língua hebraica, parece que Deus colocou propositalmente o verbo ser. Ele fala, se tu uma bênção. Ele não disse, tenha uma bênção. Porque aquilo que você tem é passageiro. Não é? Você não pode levar para a sepultura a sua conta bancária. Você não pode levar para a sepultura o seu carro zero. Não é? Você não pode levar a sua empresa, não é levar nada. Não é? Então, não é ter a bênção, é ser a bênção. Ela me torna, eu torno a bênção e passo essa palavra para frente. E aí, vem no versículo 3, aquela famosa frase, não é? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu disse isso lá em Portugal, a guia na mesma hora reagiu. Eu falei, Portugal não tem 1% de crentes. Ela falou, não, isso é mentira. Eu falei, não, porque ela não sabe
ela não sabe o conceito de crente. O conceito de crente é aquele que nasceu de novo, não é aquele que conhece Jesus, não é aquele que é católico, evangélico. Você pode ser evangélico e não ser crente, você pode ser católico e não ter nascido de novo, não é? Então, os nascidos de novo, que é aqueles que foram lavados pelo sangue, que têm uma experiência, que a vida dele mudou, não é? Mudou antes e depois da conversão, isso que é o nascido de novo. Portugal não tem 1%. A França, 0,3%. A Itália, 0,2%. Não tem. A Itália está morta espiritualmente. Praticamente morta. Portugal também 1%. O Brasil tem, segundo as estatísticas, 22% da população são crentes. É claro, aí também inclui católicos nascidos de novo. Mas a maioria não nasceram de novo. Isso a gente sabe, não é verdade? A gente sabe que não é ter uma religião, é viver, ser discípulo de Yeshua, não é? Não é levantar a mão e aceitar Jesus. Essa mensagem é muito perigosa, porque leva o sujeito a não ter uma espiritualidade, a ter uma religião, a ter um certificado de batismo. Não é isso, que Deus não está preocupado se você tem certificado ou não tem. Ele quer saber se você foi batizado e que realmente a consequência do batismo, esse novo nascimento, saiu das águas para levar uma nova vida, você realmente está vivendo nela. E nós vemos Portugal, né, fazendo pedido de perdão aos judeus, e eu acredito, estou falando por mim, e depois agora com a Lei 1530A, dando direito ao retorno àqueles judeus, e o presidente, o primeiro-ministro Mário Soares disse, eu tenho essa gravação comigo, esse vídeo, onde ele disse, eu peço perdão como governo português, pelos judeus que aqui foram mortos e pelos livros deles, nós queimamos livros de pessoas, queimaram a Bíblia, queimaram a Torá. Portugal entrou numa maldição. Eu conheci Portugal em 1984. Gente, era a porta de entrada da Europa. Era a porta da entrada. Eu que tinha uma conexão com a Alemanha, que eu ia à Europa para trabalhar na Alemanha, e quando passava por Portugal, eu achava que eu estava num país da África, desculpa aqui a comparação. Não parecia a Europa. Agora você olha Portugal, entrou na comunidade europeia, Portugal progrediu, está prosperando. Portugal agora, de fato, parece com a Europa. Agora você vê que tem algo europeu ali na cultura, na tradição do povo. E eu vejo agora, com este retorno dos judeus sefaraditas, eu creio que Portugal será tremendamente abençoado. Abençoarei se tu uma bênção, não é? Porque abençoarei os que te abençoaram. Você vê que a Itália, né, tem a sede do catolicismo, mas onde estão os católicos? Pensam, as igrejas ficam vazias. Na Alemanha, onde eu vivi, as igrejas luteranas estão vazias. Hoje são museus, hoje abre a visitação como turista de ver a obra das catedrais luteranas, estão vazias. Não tem. O povo europeu, em geral, não é? Ali o povo, o berço do cristianismo, hoje está praticamente vazio. Então o que está acontecendo? Olha os erros da Europa, olha o Holocausto na Alemanha, não é verdade? Onde 6 milhões de judeus morreram. Irmão, é muita maldição. Mas, em todo caso, Deus tem levantado pessoas em Portugal, como na Alemanha. Na Alemanha tem um ministério chamado Comunidade Evangélica de Maria, que é chamado Canaã, onde essas irmãs luteranas, elas não são católicas, elas ficam o dia inteiro só pedindo perdão a Deus pela atrocidade do Holocausto, onde morreram 6 milhões queimados naqueles fornos do Holocausto. Então você vê que Deus levanta esse ministério. E eu estive lá em Darmstadt, pertinho de Frankfurt, eu fiquei hospedado com a Rosângela lá 3 dias no convento das irmãs. Eu vi como elas oram, como elas clamam a Deus para que apague o pecado. Não é? Agora, eu não vi nenhuma indenização ainda por parte do governo alemão. Portugal já deu o primeiro passo. Por isso que eu digo que Portugal é o tempo da bênção. Bom, aí só para passar de leve, né, tem a palavra abençoar, que é concessão de poder, trazer vida, ser bem-sucedido e próspero, e a palavra kalal, que é amaldiçoar, quer dizer, tirar a essência de uma vida, tirar a semelhança que uma pessoa é semelhante a Deus, você tira essa essência dele, seria esvaziar a pessoa, ser sem conteúdo. Você quer uma maldição? Ser descendente de macaco. Aquele que crê que é descendente de macaco é uma tremenda maldição, porque ele não tem que prestar conta a nada, ele veio do macaco, ele foi do acaso, o macaco virou homem. Não é verdade? É uma maldição, por quê?
é aquele que quê? Por que Abraão é o pai dos crentes? Porque ele foi o primeiro considerado que creu. E foi imputado, a crença dele foi imputado aí a justiça. E eu quero chamar a atenção para vocês nessa frase. Abraão está lá em Gálatas, está lá também agora aqui em Gênesis, que diz que Abraão, Gênesis 15, 6, que Abraão, a crença dele, o fato de ele ter crido, foi imputado como justiça. Como é que nós podemos entender essa frase? Ele creu, crer em hebraico, crer e obedecer, ele obedeceu o chamado, ele nem sabia a terra que ia, mas ele cumpriu. E essa crença dele foi imputada como justiça. E o que é justiça? É andar no caminho correto. Então, quando ele sai da terra dele e cumpre o propósito de Deus, mesmo não sabendo, aquilo já era imputado como justiça para ele. Ele estava justificado perante aos olhos do Senhor. Bom, então, para a gente continuar, nós vamos falar hoje, no dia 28 de outubro, não é? Eu convido a você a plantar uma semente. Não ter uma semente. Eu quero que você planta uma bênção. Você pode falar comigo? Hoje, 28 de outubro, eu quero plantar uma semente. Eu não falei que você vai ter uma bênção, você vai plantar uma bênção. Esse é o erro dos evangélicos. Querem ter a bênção, mas não querem plantar a bênção, não querem ser a bênção, não é verdade? Então, eu quero compartilhar com vocês algo muito pessoal da minha vida. A minha palavra mudou. E se eu pudesse dar um título da ministração de hoje, eu diria o seguinte: instruções divinas que podem mudar a sua vida. Você pode repetir comigo? Diga: instruções divinas que podem mudar a minha vida. Instruções divinas que podem mudar a minha vida. Repete de novo: instruções divinas que podem mudar a minha vida. Quem quer essa bênção hoje? Gente, dá tempo, diga, dá tempo. Mas eu estou com 81 anos, dá tempo de você mudar. Mas eu estou com 91, dá tempo de você mudar. Se você estiver vivo hoje, nós estamos vivos, porque Deus quer ainda essa palavra para você. Dá tempo de mudar. Se você está com 15 anos, é tempo de mudar. Se você está com 10 anos, é tempo de mudar. Irmãos, eu fui atraído por Jesus, Yeshua, eu tinha 7 anos de idade. Não foram os meus pais que me ensinaram isso, não é? Eu fui atraído por essa palavra, por essa instrução divina, que mudam vidas. E eu quero hoje mudar. E eu quero fazer uma meditação, diga, meditação, uma reflexão com você em pouquíssimos minutos, porque eu já estou na metade e já comecei a encerrar. Mas você vai prestar atenção agora. Tá bom? E muita atenção, eu não quero ninguém cochilando. Eu quero compartilhar para vocês uma palavra que me persegue há 25 anos. Essa palavra foi, lembra até a data, 1990. Quantos anos tem? 10, com mais 18, 28. 1990. Julho de 1990. Eu lembro que a minha filha nasceu em agosto de 1990. Eu recebi uma palavra em Brasília. Eu estava fazendo um seminário dos crentes lá em Brasília. Naquela época eu era da Adonep. Não é? Estava ligado à Adonep, não era ainda messiânico. O irmão não tinha ministério nenhum. Eu era um crente batista, só isso. E fui a esse seminário em Brasília. E lá nesse seminário em Brasília, o Rabino Mateus até acha que eu idolatro muito essa pessoa, mas não é idolatria, é no sentido de que essa palavra mudou e veio de uma boca. Ele era um moreninho, lá do Caribe, chamado Miles Monroe. Ele pregava no ginásio Garrastazu Azul Médici de Brasília. Eu recebi essa palavra, irmão, mas eu senti tão envergonhado, não é? Que eu falei, eu não sou nada, eu estou vegetando. Aquela palavra bateu tão forte no meu coração, não é? Porque o crente tem aquela mania, vamos ser passivos, vamos aguardar de Deus, Deus é bom pai, Ele vai mandar a bênção, Deus vai levantar pessoas que vão me ajudar. Isso é uma ideia, muitas vezes, falsa, porque não é isso que você encontra na Bíblia. A Bíblia encontra lecha, sai, vai, anda, marcha, vai. Você vai ver a Bíblia sempre te empurrando.
fixando a sua esperança na graça. Vai, faça, realize, cruze. Você é um hebreu? Diga ao seu vizinho, você é um hebreu. Eu não falei que você é judeu. Eu falei que você é um hebreu, você é filho de Abraão. A Bíblia fala que todos os crentes têm um pai chamado Abraão. Então, diga, eu sou filho de Abraão na fé. E Abraão é aquele que cruza, Avram, Ivrit, que cruza, que atravessa, que vai, que faz, que levanta cedo. E que não mede esforços para realizar o propósito divino. Irmãos, essa palavra precisa mudar. O crente está com essa ideia parada, essa ideia letárgica de ficar esperando a bênção. Se eu falar que aquela água ali é benta, todo mundo vai beber da água. Não é assim? É assim. Põe a água em cima do copo sobre a televisão e bebe a bênção. Bebe a bênção. Coloca uma pulseirinha no braço, um martelinho de plástico para quebrar a maldição, leva um martelinho, o pastor benze o martelo, ou o padre, e você leva aquilo para... Gente, vamos parar com isso. Yeshua está voltando, então uma igreja infantil, uma igreja gorda no sentido de não receber, não andar, não movimentar, não realizar, não fazer. Então essa palavra é muito forte, lerá, vai-te, sai-te da posição que você encontra. Não é? E sobre isso eu queria meditar com você. E a palavra que me veio com o Miles Monroe foi essa aqui. Ó. Ele falou assim, abram todo mundo em Eclesiastes 11:6. Irmãos, eu já era um superintendente de uma multinacional em 1990, simplesmente pelo meu esforço. Mas era medíocre, cumpria obrigação, fechava a minha sala e esvaziava a minha cabeça. Eu não vestia a camisa da empresa, entendeu? Eu não vestia a camisa de ser um crente. Eu era crente, minha família, nascemos de novo, estava tudo na bênção, mas eu tinha uma ideia totalmente errada de fechar uma sala e dormir e não pensar em nada. Não é? Era muito acomodado, era passivo, não é? Era preguiçoso, enrolava a mim mesmo quando essa palavra me veio. E ele dizia o seguinte, olha o que diz a palavra de Deus, pela manhã semeia a tua semente. Quem quer plantar uma semente? Plante, de manhã você pega uma semente e semeia com essa mão. Está escrito ali. Quando chegar na parte da tarde, não retenhas a outra mão, pois tu não sabe qual das duas mãos prosperará, se a semente que eu espalhei de manhã com a mão direita ou na parte da tarde com a mão esquerda. Aí ele fala o seguinte, não sabes qual dará fruto, prosperará, se esta de manhã ou aquela de tarde, ou se ambas serão boas. Aí, aquele baixinho de 1,60 m, aparentemente eu não dava nada para ele, que é uma palavra muito humanista, muito de autoajuda, mas aquilo bateu no meu coração e falou assim, 1990, 28 anos atrás, 27 anos atrás, eu falei, eu vou plantar uma semente. Eu vou plantar uma semente, de manhã e de tarde. Eu quero ser alguém na vida. Não era só ter o dinheiro, já era superintendente de uma empresa, eu estava muito tranquilo. Podia comprar um carro novo, podia comprar um sítio. Eu achava que isso era a minha realização. Eu achava que isso era o cumprir o propósito de Deus. Eu não conhecia a Torá, não sabia nada disso. E aí eu quero compartilhar com você a palavra de hoje. E essa palavra de hoje significa instruções divinas que podem mudar a minha vida. Eu quero, então, fazer uma rápida meditação, porque eu não tenho tempo. Se a palavra é mudar, se a palavra é cumprir o propósito, se a palavra é sair, eu quero te perguntar hoje, olha, tudo é para cumprir um propósito, não é? Todos nós, diz a palavra de Deus, nasceu com um propósito. E você vai perguntar nessa manhã, para qual propósito eu nasci? Por que eu nasci? O que Deus quer que eu faça? Vamos dar uma revisão nisso? Vamos. Vamos começar primeiro pela nossa vida espiritual. Como está? Quais as áreas de nossa vida precisam mudar? Quais as áreas? Irmão, se você estiver satisfeito com a situação que você está hoje, você está errado. Você está pensando de maneira antibíblica. Você pode estar feliz, mas não satisfeito, que já está tudo realizado. Se você não tiver plano nenhum,
você está errado. Eu voltei de Portugal agora com o Rabino Shula com 72 anos, praticamente está bem, mas a mulher doente, não é? E aí eu fiquei pensando, ele num jantar com o vice-prefeito, e ele fazendo um plano, falando, vamos fazer um seminário aqui em maio de 2019. Eu pensei, será que ele está vivo? Será que eu estou vivo? E aí ele fez aqueles planos, e viu detalhe e tal, depois falou com outra pessoa em detalhes, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí eu vi aquele homem com 72 anos fazendo aqueles planos em detalhe, não é? E tema, e conversando comigo, com o Mateus. Aí eu pensei, será que eu estou vivo? Aí a nossa guia escutou ele falando comigo, e ela falou assim, eu gosto de ver um homem velho que tem planos, porque ele vive, é por causa desse plano, ele está vivendo, Deus está dando a vida a ele deve tomar uns 6, 7 remédios por dia, mais do que eu, mas ele está vivo porque ele tem um propósito, ele tem um plano, ele está semeando sementes. Quando a gente semeia semente, a gente vive. Eu duvido e desafio a qualquer um de vocês que está me ouvindo aí também pela BN, se você entra numa depressão semeando semente, só se entra em depressão aquele que não semeia. Só entra em depressão, em solidão, em angústia, amargura, aquele que não semeia. Mas se você semeia, você tem um motivo para viver. Você tem um motivo para viver. Você tem um motivo para cumprir. Você tem um dia para ser cumprido. E a gente entende a Bíblia. A Bíblia diz que todo dia, todos os nossos dias foram escritos no livro da vida. Então significa que cada dia, hoje, 28 de outubro de 2017, Deus tem um propósito para mim e só eu posso realizar. A gente tem uma ideia errada, o outro vai realizar para mim. Não! Você vai realizar. Você vai realizar. E eu pergunto nessa manhã, como é que você está espiritualmente? Como é que está você na sua espiritualidade? Você quer saber de uma coisa? Olha para mim, essa palavra vai mudar a sua vida. Eu vou afirmar aqui e assumo o que eu digo. Como pastor de 30 anos que sou, eu digo que metade da igreja, metade, pelo meu ponto de vista, pela minha experiência, não nasceram de novo. Só tem religião. Só levantou a mão, aceitou Jesus, acha que é crente. Estão iludidos. Estão achando, eu vou falando pelo 30 anos de experiência, conversando com pessoas, conversando com pastores. Tem pastor que acha que é crente, não é. A espiritualidade dele é zero. Ele é um religioso, ele sabe a Bíblia, ele sabe pregar. Irmãos, eu converti numa igreja que o pastor chegava lá e ele tinha que fazer assim com a folha para a luz, porque ele falou, há 30 anos atrás eu escrevi um sermão, e vou repetir a palavra para vocês hoje. Ele tinha a bestialidade ou imbecilidade, como pastor, e bom pastor, de dizer assim, eu preparei 54 sermões, um para cada, 60 sermões, um para cada domingo. E aí eu vou lá de manhã e falo, Deus mandou tirar esse daqui, tira a folha e prega. E aí pregava aquele sermão, e todo mundo amém, e vamos cantar. E cantava aqueles hinos maravilhosos. As pessoas se enchiam daquele espírito. Ia para casa, não pagava ninguém, não olhava a dificuldade dos outros, não produzia nada, era o igrejeiro, o domingueiro. Ou aqui, para nós, sabatista. Estou falando para vocês. Graças a Hashem pela palavra, eu acredito que 20% aqui não nasceram de novo, mais ou menos pela minha experiência. A nossa média é boa, comparado com outros locais, porque nós batemos mais firme, nós cutucamos, nós empurramos você a tomar uma atitude. Mas eu te pergunto, olha para mim, se você não produz os frutos do Espírito, você não nasceu de novo, tá bom? Se você não tem domínio próprio, se você não pratica bondade, se você não é uma pessoa benigna, que você não está na alegria do Senhor, que você não ama de fato, que você não pratica a fé de fato, se você não ajuda a igreja, não é esmola não, irmãos, não é esmola não, é dar, é investir na obra. Né? Estava falando aí para um amigo, uma câmera dessa são 10 mil reais, quem paga isso?
Você vai pagar. Porque essa câmera, através dela, nossa imagem chega no mundo todo. Isso é uma consciência do reino. Se você não ganhou uma vida para Yeshua, você não nasceu de novo coisa nenhuma. Se você não arrancou um demônio de uma pessoa endemoniada, que poder você tem? O que você está fazendo? Vegetando. Eu sou religioso. Eu tenho tantos anos de crente. De que vale? Se as pessoas não veem na sua vida um testemunho dos frutos do Espírito. Eu começo com o fruto do Espírito para humilhar a mim mesmo e a vocês. Quando eu fico olhando o fruto do Espírito, eu fico humilhado. Eu vejo quão distante eu estou de Yeshua, quão distante eu estou da estatura do varão perfeito. Vocês estão vendo que ter espiritualidade não é ter uma religião? Vocês estão vendo que viver a palavra é viver cada dia. Viver a palavra é pegar a cruz e seguir Yeshua. Viver a palavra é renunciar. É renúncia. É tomar a cruz. Qual é a sua cruz? Abraão, quando sai de Ur da Caldeia, ele nem sabia para onde ia. E quando ele chega lá na terra de Canaã, tinha fome. Tinha fome. Imagina. Deus fala com Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela e siga para você cumprir um propósito para mim. Aí chega lá na terra de Canaã, ele fala, peraí, mas aqui não tem o que comer, eu vou morrer de fome. Aí ele vai para o Egito. Ele vai para o Egito com a mulher dele. E aí fala, eu vou te dar um filho da promessa. Abraão não espera, deita lá com a escrava H e tem um filho com ela. Falou com Sara, ô Sara, você não pode me dar um filho, eu vou deitar com a sua empregada e vou ter um filho com ela. E assim fez. Até que o menino já tinha 12 anos, e aí a Sara ficou com ciúme, porque você é meu marido, é da outra. Eu já te deixei e dei um filho com ela. Essas coisas eu não quero explicar aqui à luz da palavra, porque tem explicação. Mas o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer que, se fosse eu ia falar, poxa vida, eu tinha tudo lá na minha casa, eu tinha comida boa, eu tinha minha casinha, eu tinha minha carroça, tinha cavalo, tinha burro, tinha camelo, tinha mulher bonita, agora eu venho cá para essa terra que o Senhor manda eu vir, não tem nada aqui, é fome, e agora eu tenho que ir para o Egito, e chega lá, o Amaleque ainda toma a minha mulher, e eu fiquei vendo aquilo, a minha mulher na mão do outro, até que o Espírito aparece e fala, não, devolve a mulher, ela tem marido. Porque ele mentiu, falou que Sara era a prima dele. Porque falasse que era mulher, ela era muito bonita, matavam ele. Eu fico pensando na cabeça de Abraão, se eu fosse ele, sabe uma coisa? Eu não vou cumprir esse propósito, nada. E eu não quero saber desse Deus de Israel, eu não estou vendo ele. Mas ele acreditou. Por isso que essa crença de Abraão foi-lhe imputado à justiça. E eu pergunto a você nesta manhã, será que você não pode mudar a sua vida espiritual? Será que você realmente estuda a Bíblia? Quantas horas você gasta com a palavra de Deus na mão? Será que você tenta ser igual a Yeshua? Será que você dá testemunho? Será que os crentes estão batendo na sua porta toda hora, todo dia, para receber a palavra? Ô irmãos, desculpa a minha franqueza. Eu vejo os crentes, as pessoas fugindo dos crentes. E é crente, é chato, é enjoado. Não é assim? Eles estão fugindo da gente. Mas se fosse Yeshua, a Bíblia fala que Yeshua andava, os pobres, os doentes tocavam nele, era curado, a sombra dele abençoava. O olhar penetrante dele comovia, o pecador se arrependia e mudava de vida. Hoje os crentes estão afastando, porque são religiosos. Eles estão na religião do não pode. Uma vez uma denominação que guarda o sábado, virou para mim e falou assim, nós estamos aqui no Brasil há 200 e tantos anos, pregando o sábado. E você tem menos de 10 anos, você fala do sábado, todo mundo aceita. Qual é a diferença entre nós? Eu falei assim, vocês estão há 200 anos, pregando o que não pode se fazer no sábado. E eu prego as bênçãos que o sábado traz. É diferente. Você está realmente comprometido com a sua igreja? Ou você tem dado esmola a essa casa? Hein? Você tem comprometido com a minha saúde, com a vida do Rabino Mateus, com o Rocha Jorge? Tá certo. Mas isso para mim faz parte da vida.
O cumprir o propósito de Deus não é só prosperidade, não é só ter a bênção, é ser a bênção, e muitas vezes para ser a bênção. Olha, você quer saber de uma coisa? Nesse capítulo 15, fala uma coisa que não existia ainda. Deus fala com Abraão: Abraão, você vai ter, eu ainda vou te mandar a sua geração, que vai sair de você. É uma geração abençoada, é um povo abençoado, o povo judeu. Mas olha, eu vou mandar vocês lá para o Egito, e lá vocês vão ser escravos 430 anos. Aí Abraão pensou: peraí, mas o senhor fala que eu vou ser bênção, abençoarei os que te abençoarem, o senhor vai me mandar para o Egito para poder ser escravo? Nem existia povo hebreu, nem Isaac havia nascido, e Deus já deu a visão: você vai ser escravo. Aí Abraão pergunta: por quê? Porque eu quero livrar vocês da maldição dos amalequitas. Eu fico pensando, ninguém consegue entender a cabeça de Deus. Abraão, para ser bênção, Deus já mostra para ele que essa bênção viria depois de ser escravo 400 anos. Irmão, um homem normal não entende a mente divina. Se fosse eu, voltava para trás: não quero saber de Egito, já levaram a minha mulher, não quero saber. Abraão teve essa visão. Depois, quando tem Isaac, Deus fala: me dá o seu filho. Mas peraí, ele é o filho da promessa, sacrifique ele para mim. Vai lá no monte. Hoje nós sabemos que monte que é 3 dias de onde ele estava, hoje seria o monte de Jerusalém, o monte do templo, o monte Sião. Vai lá, monte Moriá. Vai lá, sacrifica o seu filho. Mas peraí, mas ele é o filho da promessa, nele todas as nações serão abençoadas. Vai lá, sacrifica o seu filho. Ô, gente, o que é isso? Treinamento. E ele foi, pegou o menino, fez a fogueira, diz a Bíblia, e pôs o menino ali como holocausto. E aí ele olhou do lado, apareceu um cordeirinho, falou: agora mata o cordeiro. Obrigado, eu sei que você crê em mim, agora eu vou te dar o que você quer. Amém? Deus faz isso. Deus faz isso. Agora vai numa igreja evangélica, é só vender fé. Agora estão celebrando em Yom Kippur de R$500, de 100, 50, 1.000. Você quer a bênção de Yom Kippur? Paga 1.000. Irmãos, Deus está pesando a mão nestas igrejas, que estão fazendo um covil de demônios de comércio dentro dessa casa. Eu dizia para um pastor lá em Portugal: você acha que eu sou pouca coisa? Você sabe a minha vida, você sabe o meu currículo? Eu podia ter igreja de 50, 60 mil membros, estaria riquíssimo, viajando de helicóptero, descendo de helicóptero no meu Vaticano messiânico. É fácil fazer isso. É fácil comprar fazenda de gados. É fácil, mas não é esse o evangelho que está para ser pregado. O evangelho da renúncia, o evangelho da salvação, o evangelho do reino, o evangelho do milênio, o evangelho dos profetas. Não quer dizer que você vai ser pobre, não, mas você vai cumprir o propósito de Deus. Então vamos lá, eu te pergunto nessa manhã: como é que você está na sua vida psíquica? Sofrendo de depressão, solidão, sofrendo de insegurança? Oh, irmão, olha para mim, por favor, estou falando para você. Você está sofrendo complexos de inferioridade, você não está bem consigo mesmo, é um problema, é uma doença, e nós temos que resolver isso hoje. Eu tenho que plantar a semente da restauração de alma, eu tenho que praticar a palavra que Davi escreveu no Salmo 19, a Torá é perfeita, a lei é perfeita e restaura a alma, a sua psique. Eu tenho que lutar sobre isso. Então eu preciso ter uma alma restaurada. Uma depressão impede de eu cobrir o quê? O propósito, como Abraão também lutou para cumprir o propósito e ele venceu. E nós vamos vencer. E eu vou falar por quê. Então, eu não vou falar muito da doença da alma, mas um homem espírito, alma e corpo, eu tenho que ter um equilíbrio espiritual, eu tenho que ter um equilíbrio emocional e tenho que ter uma saúde do corpo. Por falar em saúde do corpo, se estou passando mal hoje, com certeza comi algo errado, que eu não deveria comer. Não sei. Mas eu tenho que cuidar da saúde. Irmãos, o que eu vejo de crente ignorante, será que você está comendo o cardápio bíblico? Eu não estou mandando você comer.
Mas a Bíblia, quem crê que Deus escreveu a Bíblia, levante a mão bem alto. Quem crê que Deus criou o homem? Quem crê que veio do macaco, levante a mão. Que veio do macaco. Só você. Ou está coçando o cabelo? Ok. Se você crê que veio de um Deus, diga, eu vim de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu vim dele. Então é natural eu criar, é natural eu pensar, é natural eu produzir, é natural eu cruzar, é natural eu sair de um lugar e chegar no outro e concluir. Se você não sair do chamado grupo, você nunca chega ao ginásio. Se você não sair da escola de primeiro grau, você nunca chega ao segundo. Se você não concluir o segundo, você nunca chega a uma faculdade. Se você entrar numa faculdade, mas não concluir o curso, você nunca vai ter um diploma. E se você não tem diploma, você nunca vai trabalhar naquilo. Ô, irmãos, a vida, olha para mim, a vida é um entrar e sair. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo? Eu tenho que entrar. Entrar é plantar, é soltar a semente. Diga, eu tenho que plantar mais. Eu tenho que plantar de manhã, eu tenho que plantar à tarde, eu tenho que plantar de meia-noite às 6. Porque Ele quer. Senão você vai morrer numa vida sem propósito. Quando a gente vê um homem de terno deitado, embriagado na porta de um boteco, eu passo e olho, aquela vida é uma vida fora do propósito, porque não foi aquele propósito. Quando eu vejo alguém internado numa clínica de recuperação, eu falo, é uma vida sem propósito. Está certo? A pessoa optou pelas drogas, é uma vida sem propósito, não é? Quando você vê um marido brigando com a mulher o dia inteiro, aquele inferno da família. Quando você vê um homem já com 4, 5, 6, 7, 8, 9 mulheres, 9 casamentos, 9 ajuntamentos, é uma maldição, isso não é bênção. A bênção é ter os filhos ao redor de sua mesa. A bênção é ver os filhos dos filhos. O que é isso? Netos. Então, um homem que está vendo netos, ele está cumprindo um propósito de Deus. E eu tenho que ter isso como minha mente. Eu não estou aqui condenando ninguém. Eu estou alertando que dá tempo ainda. Diga, dá tempo. Eu posso ter 90 anos, dá tempo de eu plantar. Se você está vivo, é para plantar. Não é para morrer. E aquilo que eu plantar vai me dar vida. Diga, aquilo que eu plantar hoje, dia 28, vai prolongar os meus dias. Você vai sair da depressão, você vai sair da insônia, tá certo? E então, se você crê que Deus criou o homem, olha para mim, não daria a ele um cardápio para o homem? Não daria para ele o que come e o que não come? Talvez eu estou passando mal porque comi coisas que eu considero bíblicas. Talvez comi mal, estava estragado, não sei. Desculpa aqui, não quero ofender ninguém. Mas nesses hotéis 10 dias, todo dia que eu abri aquela tampa quente, cheio de bacon, você acha que eu não tenho vontade de comer ou você acha que eu sou um ET? Abri aqui cheio de bacon, abri aqui cheio de ovos. Eu vou comer o ovo, porque o ovo é a comida boa. O bacon não é a comida recomendada. Mas você acha que eu não quero? Claro que eu quero. Mas eu creio. A minha fé, a minha crença, imputa a minha justiça. Andar no caminho reto, eu sei que eu vou ser abençoado. Não estou falando questão de saúde, não. Conheço gente que morreu com 104 anos, que comia porco todo dia, fumava charuto e casou 5 vezes. Não quero falar o nome dele, que vocês conhecem. Basta andar no Brasil, as obras de arte dele estão aí na Pampulha. Viveu 104 anos comendo porco todo dia, bacon e muito bacon. Não é por isso que eu faço por fé. Romanos 14 fala, se você come ou não come, por fé. A fé me justifica. A fé põe eu acima numa posição melhor. Então, se a saúde vai mal, precisa de cura. Mas a cura do espírito, a cura da alma e a cura do corpo. Não adianta as mulheres irem para a academia todo dia, malhar, 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 se o espírito dela está morto, se a alma dela está confusa e perturbada. Não é verdade, irmãos? Gente, desculpa aqui, a coisa que mais encontro na minha vida é gente chata e perturbada. Como existe gente... Alguém concorda comigo?
Alguém concorda? Pelo menos, será que eu estou tão neurótico assim? Irmãos, é só gente desajustado, confuso, problemático. Gente que fala sem parar, fica falando, para de falar um pouquinho, eu estou ouvindo. Nossa, não deixa, não para. É gente com neurose, é gente com tiques nervosos, é gente com mania de limpeza. É tudo neuroses. Sabe o que é isso? Falta o espírito equilibrar com a alma e equilibrar com o corpo. Tudo é um tripé. Eu sou aquilo que eu semeio. Eu sou aquilo que eu planto. Como é que está seu estilo de vida, seu lazer? Será que é só trabalhar? Como está então o seu lazer? Precisa fazer caminhada, precisa ter. Como está a sua família? Dividida, quebrada, destruída. Dá tempo para recomeçar. Dá tempo para mudar. Dá tempo para pedir perdão à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Não é verdade? Dá tempo de reconstruir. Olha, se você está solteiro, vamos seguir o mandamento de Paulo? Vamos. Paulo fala em 1 Coríntios 7. Se você está casado, não separe. Não é isso que está lá? Ah, mas a mulher não aguenta ela mais. Paulo não perguntou se você aguenta ou não. Está casado? Fica. Até que a morte o separe. Aí o que Paulo fala? Está sozinho? Não se case. Quando as mulheres querem casar, principalmente as que têm mais de 55 anos, 65 anos, eu falo, para que vocês vão mexer com isso? Ah, Rabino, ora para parecer um velho para mim. Eu vou orar para parecer um velho para você. Rapaz novo que eu não vou pedir mesmo, e aí não dá certo. Fica sozinha, irmã. Eu não. A velhice sozinha é muito ruim. Eu falei, irmão, mas tem tanta coisa boa para fazer. Eu fico pensando com a dona Rosângela, né? E se eu fosse, né? Graças a Deus por ela, mas ela sabe disso, é uma maturidade falar isso. Na minha ausência, eu sei que ela vai saber viver muito bem. E se ela for sábia, como eu penso que é, não se casará. E ela ela vê também que eu sou sábio, se eu ficar viúvo, não vou soltar foguete. Mas vou ficar quieto, vou seguir o que Paulo falou. Estando viúvo, não casa não. Agora, Paulo fala, se você vai viver abrasado nas esquinas aí, abraçando o poste, né? Ou sei lá o quê, case. Melhor você casar. Agora, se você não estiver nesse nível de perturbação mental, fique sozinho. Você pode fazer tantas coisas, você pode estudar hebraico com Mateus, pode morar em Jerusalém, pode fazer um doutorado. Irmão, se eu fosse mais novo um pouquinho, eu encarava um doutorado. Né? Eu teria vontade de fazer. Hoje eu vejo quanta falta me fez. Mas eu tinha que criar os filhos, não daria para estudar o dia inteiro. E agora estou um pouco velho, para começar do zero. Mas não sei. Um amigo meu virou lá do instituto e falou assim, Marcelo, você está novo ainda. Eu tenho 75 anos e voltei a estudar. Você é 10 anos mais novo. Eu falei, eu vou pensar nisso. É possível. Não sei. O saber não ocupa espaço. Como é que está, então, a sua área profissional? Irmãos, a área profissional tem 3 palavrinhas só para você. Já estou encerrando. Ou você está bem e trabalhar, perseverar, levantar mais cedo, investir naquilo que você faz, naquilo que você sabe, naquilo que Deus te deu. Ou você vai especializar para melhorar mais, ou você vai mudar de ramo. Vai mudar de ramo. E pode mudar hoje. Quantas pessoas que estão, talvez, ouvindo essa palavra hoje, ou parentes dessas pessoas que começaram uma vida há 5, 6, 7, 8 anos atrás com uma palavra dessa que eu dei. Hoje já tem pessoas aqui que sustentam uma família com essa palavra que eu dei. Falei, vá amanhã para a escola, volte a estudar, volte a investir em você, volte a fazer. Você não tem que morrer com essa profissão, não. Não deu dinheiro, sai fora. Tá certo? Isso é a palavra de Deus. Não é? Na área ministerial, como está o seu ministério? Se você estiver motivado a ganhar dinheiro, não tenha ministério. Você está fazendo um péssimo negócio, você está comercializando com Deus, e você vai prestar conta a Ele. Ele falou que todo servo prestará conta. E a obra daquele que se queimar com uma palha, haverá danos. Eu quero ver esses pastores aí, chamados reis da cocadas pretas,
Está em todas. Como é que está na sua área sentimental? Já falei. Analise, coloque isso no trono de Deus. Não é no meu gabinete. Eu estou falando para você colocar isso no trono dele. Senhor, o que eu faço? Sou viúvo, será que é o seu caso? Ele tem que responder. Você tem que sentir para realizar o quê? Um propósito. O que vale? Eu, sozinho, alcançar o propósito ou eu, casado, e sair fora do propósito? Eu quero, se for casar, eu quero, mas para cumprir o propósito que ele tem para mim. Se for ficar sozinho, eu quero, para cumprir o propósito que ele dá para mim. O que mais? Escreva aí para a gente encerrar. O que mais você pode pensar que semear uma semente? O que mais? Então vamos lá, para encerrar. O que é o propósito? O propósito é a razão pela qual você nasceu para fazer, não é? Então, um exemplo. Quem criou o violão, o propósito do fabricante é criar o violão. E quando o violão toca, o fabricante se alegra, funciona. Não é verdade? Assim é Deus conosco, Ele nos criou. Quando Ele vê você produzindo e criando como Ele criou, quando Ele vê você como sócio da criação dEle, Ele se alegra. É a intenção do Criador ver você criando. É a intenção do Criador ver você liberando algo do nada e criando. Eu gosto de ver pessoas sonhadoras. Eu gosto de ver e admirar pessoas idealizadoras. Às vezes eu estou viajando por Minas Gerais, estava lá em Maria da Fé. Ouviu falar isso? É o lugar mais frio de Minas Gerais. Eu estou pensando seriamente em mudar um ensinante Sião para lá, pelo menos o meu departamento, para curtir um friozinho, que eu não estou aguentando calor. Aí eu fui conhecer Maria da Fé. Horrível. Desculpa aqui quem é de lá. Não dá para morar. Agora dá, porque já tem azeite, já tem um bom vinho, não é? Mas, quando eu cheguei em Maria da Fé, eu vi uma montanha e falei, aquela montanha eu faria uma casinha, lá em cima, gelado, faria uma lareira, e essa vista para essas montanhas, eu escreveria os meus livros. Aí eu vou orar em volta da montanha, eu vou fazer uma casinha de madeira, eu vou ter uma lareira, e fiquei pensando ali, dirigindo. Eu vi uma montanha, aquela... Aí agora eu voltei lá. Quando eu voltei lá, adivinha o que eu achei? Uma casinha naquela montanha que eu tinha visto. Esse cara realizou um sonho. Ele pensou como eu, só que ele comprou e fez. Não é? Eu não tinha ideia de fazer casa nenhuma. Eu fico pensando, que legal. A pessoa não tinha nada, ele enxergou. Essa é a sua semente. Se você não tem visão, você vai semear o quê? Se você não tem uma visão que vai colher milho ou arroz, o que você vai semear? Então você tem que ver. Não é verdade? Eu tenho que ter uma visão. Se eu tenho a visão, eu vou ter o quê? Eu vou começar a ter sonhos. Não é? Eu vi uma casinha no topo da montanha. Eu começo a sonhar com aquilo. Como vai ser a casinha, como é que vai ser o telhado, como é que vai ser por dentro. Isso é sonho. Agora, se eu tenho a visão e sonho, eu começo um dia a realizar aquele sonho. Aí eu faço a casa, é o realizar a casa. Quando eu tenho a casa, quando a casa está pronta, de fato eu posso falar, eu tenho uma casa, que foi fruto de uma visão, de um sonho. E quando você tem, você pode dar. Receber os amigos na casa, não é verdade? Se a minha semente foi bem plantada, essa semente vai dar fruto, e os frutos são eternos. Não é isso? E não estou falando só de crente, não. Um Lusíadas, Camões, por exemplo, a obra dele está lá. Um Padre Vieira, está lá os sermões dele. Ele escreveu, ele levantou de madrugada, ele lutou para fazer isso. Ele deixou alguma coisa? Quem está me entendendo? Eu te pergunto, o que você vai deixar? O seu corpo vai para uma sepultura, mas o que vai ficar? Vamos investir lá, que é mais importante do que investir no seu bolso. Bom, vamos continuar para encerrar. Deus conhece o propósito de cada vida. Olha lá, leia comigo para encerrar. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. O que é desígnio? Marcar. Ou seja, muitos planos tem no meu coração. Fazer uma casinha no topo do monte, comprar uma casinha em Portugal ou alugar. Esses são planos do homem, não é pecado. Mas aquele que o Senhor marcar, designar, este vai prevalecer. Moral da história, como devorar. Senhor, faça o desejo teu.
Meu coração está cheio de planos, mas eu quero realizar os teus. Quem entendeu a oração? Olha o que diz o Salmo 139. Os olhos do Senhor viram a substância ainda informe no teu livro. Informe, ou seja, eu era um caldo de DNA. E naquele momento que o óvulo da mamãe encontrou com o espermatozoide do papai, ele escreveu todos os meus dias. Amém. Diga amém. Amém. Eu estou aqui hoje, 28 de outubro de 2017. Ele escreveu esse dia para nós. E ele viu você sentado aí e você tomando nota. Ele viu quem está tomando nota para plantar uma semente boa. Porque senão você vai esquecer essa palavra. E aí o que acontece? Quando nenhum dos dias havia ainda para mim, já havia um propósito. Por isso que nós somos contra o aborto. Por isso que o judaísmo não está com nada a ficar fazendo conta. É feto, pode, embrião não pode. Fica essas teorias malucas. Eu não sei por que o judeu perde tempo com isso. Está escrito aqui, ó. Você era uma sopa de DNA. No momento que encontrou fazer como é que chama? Aquela célula que era um óvulo, passou a ser um ovo germinado, fecundado, pronto, não tira. Vou só dar um detalhezinho aqui, não quero entrar nesse detalhe não, tá? Não quero entrar não. Irmãos e irmãs que usam DIU. Depende, o DIU não é abortivo. Claro, se você vê como o judaísmo vê, como a medicina vê que o feto não tem problema nenhum, é só embrião não tem problema, é só o feto que tem. O judaísmo vai, não, depois mais de 6 semanas, 9 semanas, não pode fazer aborto, até lá não pode. Irmãos, sabe como é que eu olho? Eu olho a palavra. Naquela hora que eu fui formado, Deus escreveu no livro dele os meus dias, então ninguém pode tirar esses dias. Mas o DIU, irmão, DIU é abortivo. Bom, o doutor pode me ajudar aí, mas pelo menos que eu entenda, todo DIU tem uma tendência a abortar. Mesmo que ele não aborte, se tiver um ovo fecundado e achar um DIU, ele não vai agarrar na parede do útero, porque o DIU cria esse sistema hormonal para ele passar direto. Ora, se ele passou direto, doutor, está certo, ele passou um ovo fecundado. É possível? É possível, doutor? Pronto. Acabou. Irmãos, os crentes são muito, desculpa aqui, muito inocentes entre parentes. Não estuda a palavra, não vê as coisas, fica aí seguindo Nova Era, seguindo aí. Tomei este propósito, Isaías 46, 11. Tomei este propósito e eu também o executarei. Quem vai executar? Beleza. Quem vai executar o propósito? Quem? De quem é o propósito? Dele. Ele vai marcar os propósitos para fazer o desejo do seu coração. E quem vai cumprir o propósito? Ele! O que você tem que fazer? Não atrapalhar Deus. E obedecer. Às vezes, para cumprir o propósito, você tem que renunciar. Às vezes, para cumprir o propósito, uma pessoa vai adoecer, você vai sofrer com aquela pessoa. Mas tudo coopera para o bem daquele que crê. Vamos lá. Você foi criado em estado original. Não é? Você é o único no planeta Terra de 7 bilhões de gente. Ninguém tem a sua digital. Ninguém vai sacar o seu dinheiro no banco colocando o dedão, porque não é, só tem o seu. Isso é coisa de Deus. Se você fosse resultado do acaso, todas as nossas impressões, muitas delas seriam iguais, não é? Não, mas eu fui criado, só eu tenho o meu haplogrupo cromossomial, só eu tenho essa íris do meu olho, só eu que tenho, ninguém mais tem. Deus me vê como individual. Deus me vê como individual. Por isso ele tem um propósito para você que não é meu, é seu. E só você pode cumprir. Quem entende isso? A grande tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Drogas, vícios, crimes, não é? Religião dos homens. Eu nunca quero brigar por religião. Nunca, a hora que eu partir, não brigue pelo aquilo que eu falei. Brigue por outras causas, mas não por homens, não por um papa, não por um pastor famoso, porque não vale a pena. Nós somos humanos sujeitos a erros, não é verdade? Brigue para cumprir o propósito de Deus. Corra, persiga,
o propósito, execute o propósito. Deus daria um propósito e não daria potencial? Claro que te deu potencial. O propósito é o mestre da motivação, é a mãe do compromisso. O propósito é a origem do entusiasmo, o útero da perseverança. Esse baixinho falava, pastor Miles Monroe, ele falava muito bem falado, o propósito é a origem do entusiasmo. Para que eu nasci? Essa é a motivação de eu viver. Oh, irmãos, eu vivo essa palavra. E eu vou viver até morrer. O Jorge já sabe que vai colocar na minha sepultura. Eclesiastes 11:6. Vai ler o velório inteiro. Pega a sua semente de manhã, não pare, distribua outra semente, que você não sabe qual vai dar fruto, se é essa, ou é aquela, ou se ama. Esse é um versículo que eu quero que leia no meu velório. Vai falar assim, esse cara morreu, mas ele pensava assim. Até o último minuto de vida ele produzia. Amém. Olha aqui. O entusiasmo, as pessoas estão vivendo sem entusiasmo. Às vezes as pessoas estão vivendo sem propósito. É ou não é, irmãos? As pessoas estão conformadas com a vida, com as enfermidades, com as dificuldades da vida. Gente, se você tem 91 anos, dá para realizar alguma coisa. Olha para mim, que eu estou encerrando. O museu só tem 5 anos. Saiu do meu coração, saiu de criar. Eu vou criar. Eu não sou historiador, não sou museólogo. Criei ou não criei? E agora, Portugal me dando diplomas, reconhecendo o meu trabalho, as universidades. Já estou indo para a Bahia semana que vem, falar para doutores, mas quem sou eu? Um cara que pegou o propósito e cumpriu e acreditou, porque Deus vai me ajudar. Deus vai trazer gente, às vezes normais, às vezes malucos, mas vão me ajudar a cumprir o propósito. E teve gente maluca para me ajudar no museu. Hoje eu vejo. Essas portas aqui, eu tive a visão de colocar uma porta dourada, para lembrar Jerusalém. Para a torcida do Galo e do Cruzeiro, 60 mil pessoas na porta, eles vão falar, o que é isso? As pedras falam. Eu pus uma menorá lá em cima. Sabe para quê? Para você? Não, para eles. Eu evangelizo com as pedras, com as portas. Aí apareceu um sujeito aqui, totalmente perturbado. E eu falei com ele, olha, eu quero pôr uma pedra tipo Jerusalém. Mas a pedra de Jerusalém é 1 metro. Ele falou, ninguém vai lapidar uma pedra de 1 metro para o senhor. Eu falei, mas de 50? Ele falou, também não, é de 30 por 30 ou 40 por 40. Eu falei, eu quero de 50. Arrume isso para mim. Volta aqui semana que vem, eu te pago o que você quiser. Aí quando eu falei em dinheiro, ele mudou. E chegou aqui e falou, eu descobri, lá no Rio de Janeiro, tem uma pedra dessa cor amarela, imitando Jerusalém que você quer, mas a montanha está lá no Rio. Eu falei, busca. Quanto você quer para buscar? Aí eu olhei o caminhão dele, todo torto. Falei, ai, vai me dar problema. Aí eu falei com ele, vai lá. Primeiro ele conversa para mim, está aqui o dinheiro, vai lá, eu pago. O cara foi. Trago umas amostras. Eu quero a pedra lapidada. Gente, eu é só doido para fazer isso. Eu quero a pedra lapidada. E sabe o que é lapidada? Eu não quero ela reta, eu quero ela trabalhada, almofadada que chama. Ele falou, Marcelo, você está querendo demais, eu vou ter que extrair. Eu falei, eu quero. Você falou que arruma, então arruma. Aí esse cara foi lá e arrumou. E fez 3 viagens com o caminhãozinho dele e eu orando que o caminhão não quebre. Porque se quebrasse eu ia pagar o caminhão novo para ele, porque a culpa era minha. Você acredita que ele trouxe essas pedras, está aí o muro com essas pedras? Essa porta, eu falei, eu quero uma porta de 6, 7 centímetros. Ah, mas isso não existe. Existe. Vai para esses interior bravo aí, você vai ver. Não é que aquela porta tem 7 centímetros do jeito que eu queria. Eu falei, agora você vai arrumar. Hoje eu vejo, ele só passou aqui e foi embora. Eu acho que ele não entendeu nada da visão. Mas Deus pegou esse sujeito para realizar um propósito. Ele vai chamar a gente certa, não é? Ele vai chamar a gente certa. Vamos ficar de pé? Deus nos criou com um propósito. Descubra-o. Ele é o seu sucesso. Diga, o meu sucesso é cumprir o propósito que Deus me deu. Tá certo?
O que você pode criar hoje? O que você pode fazer hoje? O que você pode escrever hoje? A história. Hein? Olha o que diz a Bíblia. Salomão, o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do dirigente, aquele que é gestor, enriquece. Está certo? Irmãos, eu estou dando o meu testemunho e eu peço perdão por isso. Mas desculpa a minha falsa modéstia. Onde é que eu encostar esse dedinho aqui, eu prospero. Onde é que eu encostar? Irmão, por isso que eu entendo. Você viaja, as pessoas querem te tocar. O tanto de convite para almoçar, eu falei, olha, eu engordei 1,5 kg. De tanto comer. Mas não é por mim, não. Eu estou comendo. Enquanto eu estou jantando, estava negociando com uma advogada para comprar mais barato para Abradinho. Está certo. Meia-noite às 6 eu trabalho. É a hora que eu penso. Agora, olha para mim. Pensa só um pouquinho. Faz assim com a mão. Só um pouquinho. Se você pensar um pouquinho acima da média, você já vai realizar. Você já vai virar imortal. Não é que eu virei imortal. Me deram um título da cadeira 39 que eu vou tê-la até eu morrer. Aí eu falei assim com o presidente, mas eu creio em ressurreição. Ou seja, essa cadeira vai ser eterna. Então, brincadeira, né? Gente, o que eu fiz para ser um catedrático, ter uma cadeira? Eu fiz um museu, uma história não contada, não é? E saiu tudo da minha cabeça. Tudo, uma frase, um livro, uma vírgula, uma pesquisa. Gente, eu gosto disso. E eu gosto, só tem 5 anos. E quantas coisas eu posso criar para os próximos 5 anos? Amém? Quem vai dormir hoje, levante a mão. Só os que vão dormir. Não vai? Não durma até a meia-noite. Até a meia-noite. Você só vai dormir depois da meia-noite. Você vai pegar um lápis. Quem tem lápis? Você vai pegar um pedaço de papel. Você vai pegar um pedaço de papel e vai escrever nesse papel como você se vê para os próximos 5 anos. Coloque isso na mão de Deus. O que vocês acham? A proposta é boa ou é ruim? Eu estou colocando, não é na mão de Buda, não é na mão de Maomé, eu estou colocando na mão daquele que criou os céus e a terra. E ele diz que vai cumprir o propósito para mim, Isaías 46. Ah, mas eu tenho 85 anos. Eu tenho 76. Eu não te perguntei a idade. Abraão tinha 99. Ele começou a vida com quantos anos? 99, quando Isaac nasceu. Ainda circuncidou o menino. Ainda viveu muito. O entusiasmo, o propósito, faz você viver. Se você está vivendo sem propósito, você vai morrer cedo. Não é verdade, gente? Aquele que vai se drogar, vão aproveitar a vida, vão para as baladas da noite, vão morrer tudo cedo. Ou de acidente, ou de cirrose, ou sei lá o quê, ou de maconha, ou de cocaína. Quanta gente boa podia estar aqui hoje comigo, comendo um franguinho assado, certo? Tomando um bom vinho, ou suco de uva, né? Suco de uva. Tá certo. Mas já partiram. Por quê? Não souberam explorar o propósito. Saíram fora do propósito. Vocês estão de pé, não estão? Nenhum homem nasce para viver e depois morrer para si mesmo. Gente, vou dar uma dica para você. Se o propósito é para você, você vai fracassar. Mas se o propósito é para os outros, Deus vai te abençoar. Eu agradeço a Deus. Eu nunca faço nada para eu ficar rico. Mas Deus me abençoa. Eu faço para os outros. E Deus me dá em dobro. É isso. Eu estou peço desculpa por falar de mim, mas melhor falar de mim do que falar do outro. O meu propósito é o meu sucesso. Ele é meu alvo principal. Não se canse de perseguir o seu propósito. Corra atrás daquilo que Deus te chamou. Não é? E eu falei Salomão aí para você. Seja o gestor de sua própria vida. Faz agora. É hoje. Irmãos, olha os exemplos. Abraão foi para o Egito na fome. José foi para o Egito como escravo. Moisés ficou preso 40 anos cuidando de ovelha, de burro e cabra. Perdeu até a língua, ficou gago. Mas ele começa o ministério com 40 anos.
trabalha 40 e morreu com quantos? 120. Ele começou o ministério já com quase 80 anos. 80. Dá para fazer. Olha Salomão. Salomão era muito doido. Aliás, só faz alguma coisa os doidos. Já notou isso? As pessoas normais nunca fazem nada. Está sempre normalzinho, né? Mas aqueles que, acredita, eu vou fazer, eu vou conseguir. Esse faz. Irmãos, eu tinha 13 anos, eu falei, eu quero falar 4 línguas. Tinha 13 anos. Agora estou ficando velho, esquecido. Né? Talvez das 4 que já falei, falo 3, ou sei lá o quê, nem sei mais. Mas eu leio em 8 línguas. Eu leio em 8. Eu não fico só na minha língua. Eu consigo entender outra cultura. Gente, e sabe qual hora que eu aprendo isso? À noite, minha mulher sabe disso. É na hora do sono. O que eu posso pôr na minha cabeça para fazer algo melhor? Não é? Quantas coisas você extrai estudando um filósofo, um grande pensador da humanidade, seja ele crente ou não. Se for crente, melhor ainda, ele é um homem de Deus. Mas quanta gente não é de Deus e deixou coisas maravilhosas? Salomão viu o templo e mandou lá na Espanha buscar mármore e pedras preciosas. Não é que ele fez da Espanha, talvez ninguém sabe disso, eu vou falar isso na universidade semana que vem, talvez Salomão, está lá em 2 Crônicas 9, ele fez uma parceria com os fenícios, que não sabia navegar. Israel nunca foi navegante. Fez parceria com os fenícios, vai buscar mármore e pedras preciosas na Espanha, porque eu quero engrandecer o meu Deus. E muitos judeus ficaram na Espanha. Quando Tito expulsa, muitos judeus já foram para lá, porque já havia as colônias judaicas. No século XIII, século XIV, Espanha, Portugal, era o maior local de judeus do mundo. Como Maimônides saiu dali, como a família Caro, como Abraão Zacuto. Eu vi agora lá na Torre do Tombo a astronomia que esse cara fez de navegação. Incrível! Sem computador, sem nada, sem regra de cálculo, sem calculadora, na cabeça. O cara enxergou as leis do universo e fez. Navega aqui que vai chegar lá no Brasil. Fantástico. Eu vi isso com os meus olhos anteontem. Fantástico. Esses são homens que pensaram. Esses são homens que entenderam o propósito de Deus. E o cara era bom. Não era só astrônomo, né, de astrologia, astronomia, não. Ele era médico. E ele foi o médico de Dom Manuel, rei de Portugal. Quando o rei viu aquele homem com aquele conhecimento, falou, não, você vai ser meu médico. O que você falar, eu faço. E aí, ele saiu fora da Inquisição, porque o rei protegeu. Eu quero o Abraão Zacuto comigo. E o sujeito era bom de medicina. De onde ele tirava aquele conhecimento? Muito bem. Peça a Hashem a visão. Ele te criou com essa habilidade de ver o fim e o começo. Nós temos que ver o fim. Começo todo mundo vê, mas você viu o fim? Quando você vê o fim, você sabe a direção a seguir, é ou não é? Se eu saio de avião, não sei onde é que eu vou chegar, eu posso me perder. Se eu saio num caminho, dirigindo um carro, não sei onde chego, eu vou pegar a encruzilhada e vai atrasar o propósito de Deus. Cuidado com as amizades. Muitas vezes as amizades são mensageiros de Satanás, que tira você do caminho. Como eu tenho experiência com amizade, não é? Vamos lá? Preciso fazer o propósito no tempo certo. Tem tempo para tudo, certo? Ah, Rabino, eu quero casar. Quantos anos você tem? 13. Eu falei, não vou te casar. Não é hora de casar com 13 anos. Tudo tem um tempo. Ah, mas o meu propósito é ser mãe. Mas não com 13. Não é isso. Exemplos simples, né? Está na posição certa, no lugar certo, preparado. Você lembra aquele sujeito que tinha um burro? E Yeshua fala assim, ó, vocês vão ali no caminho, para ele entrar lá na entrada triunfal em Jerusalém, domingo, que a igreja comemora domingo de Páscoa, vamos falar assim, não é? Ele falou assim, vai lá que vai ter um cara lá com um burro, está amarrado numa cerca, que fala assim, o mestre precisa do burro. Para mim, aquele cara nasceu só para ter o burro, aquela hora, amarrado ali, para servir Yeshua. Ele nasceu para ter o burro. Então, não quer dizer que todo mundo tem que ter sucesso, prosperidade, dinheiro, não. O importante é você cumprir o propósito.
Aquele cara do burro está na Bíblia. E todo mundo sabe a história dele. Nós não sabemos o nome dele, mas sabemos a importância daquele burro que Jesus montou e foi glorificado ali com os ramos de palmeira, quando ele passava, as pessoas tirando a própria roupa para que o burrico passava. O dono daquele burro entrou para a história. E você ainda nem sabe que história está a fazer. Está certo? Quem está entendendo? Diga comigo, mande burro, Senhor. Porque se o burro for servir para alguma coisa, você está servindo. Obediência é fazer a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. A desobediência destrói todo o propósito. Sucesso depende da obediência. Ser livre para ser liberto. Perseverança, nem preciso falar, né? Esse vai ser meu tema. Estava lá com o Rabino Schulli em Portugal. Vai que nós vamos falar. Vamos falar de geração para geração, formando uma nova geração. Porque os jovens estão meio perdidos. Então, nós, mais velhos, temos que ensinar os jovens. Aí o Rabino Schulli virou para mim. O que você vai falar para os jovens? Eu falei, eu vou falar daquilo que eu mais entendo. Disciplina e perseverança. Não tem negócio de dormir depois das 6. Pula da cama, vai trabalhar, vai pensar, vai orar, vai gerar, vai produzir. Está entendendo? Quem está entendendo? Irmão, perseverança e disciplina. Hoje os nossos jovens estão pecando, eles não têm dinheiro porque não têm disciplina, não tem hora de levantar, não tem hora de dormir. E a perseverança? Nem se fala. Começa uma coisa, para. Começa uma coisa, para. Nós estamos vivendo a geração dos indecisos e daqueles que não são hebreus. Começa, mas não termina. O que é ser hebreu? Começa e termina. Diga amém. Diga, eu não desisto do propósito divino. E a fé? A fé vai ajudar. Ela nos transforma, como transformou Abraão, Sara, Moisés, Davi, Paulo, como Yeshua. Pergunte ao Criador, qual é o propósito para a sua vida? Finalmente, a satisfação e o prazer do fabricante é quando o produto criado realiza seu propósito. Quando você cumpriu o propósito para o qual você nasceu, Deus se alegra e te abençoa com multidão de bênçãos. Não é verdade? Sucesso é obediência ao propósito inicial. Se eu não tenho obediência, eu não vou cumprir o propósito. Sucesso não é o que você fez comparado com os outros. Sucesso é o que você fez comparado consigo mesmo. Não compare com os outros, porque você vai ficar frustrado. Porque uns vão conseguir mais e você vai conseguir menos. Sucesso é o que você planejou e o que você conseguiu fazer acima do que você planejou. Eu falo, eu não esperava o sucesso do museu. Não fiz com esse propósito. Hoje eu vejo como Deus está honrando. Esse é importante falar. Não é? E, finalmente, façamos a coisa certa, no tempo certo, na obediência, na liberdade, na perseverança, desenvolva o seu potencial. O que eu tenho que fazer para cumprir o propósito de Deus? Aprender inglês? Eu vou aprender. Vão ler comigo agora. Ele dará força ao cansado e aumenta a força daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Diga, que palavra boa! Foi o profeta Isaías. Ele não deixa eu cansar. Ele me renova as minhas forças. Avinu Malkeinu Sheva Shamayim, que o Senhor possa abençoar cada irmão que ouviu essa palavra, possa trazer bênção e que vidas daqui a 5 anos após essa palavra estarão totalmente diferentes. Por quê? Porque foram instruções divinas que podem mudar a nossa vida, a minha vida. Que Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom e até hoje à noite. Shabbat Shalom.